Salmos 78, verso 32. Apesar de tudo isso, ainda pecaram, não deram crédito às suas maravilhas, pelo que os consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo ele a morte, então o procuravam, voltavam de madrugada, buscavam a Deus, lembravam-se que Deus era a sua rocha e que o Altíssimo era o seu Redentor. Só até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas. Porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra aí diz que eu sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amados, nós lemos aqui do 32 até o versículo 35. Só que eu queria voltar com você alguns versículos para dar contexto daquilo que eu quero falar. Eu poderia até ler todo o Salmo 78, só que ele é grande. Então eu vou resumir aqui do 78, do verso 18 em diante. Diz assim: tentaram a Deus os seus corações pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram dela, rebento de ribeiros em abundância. Mas pode Ele também nos dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Quando o Senhor os ouviu, se indignou, acendeu um fogo contra Jacó, e também um furor subiu contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo ordenou Ele as altas nuvens, e abriu as portas do céu, e fez chover sobre eles maná para comerem, e lhes deu cereal, do céu. Cada um comeu o pão dos anjos. Mandou-lhes comida em abundância. Fez soprar do céu um vento do oriente, e trouxe do sul com a sua força. Fez chover sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. Fê-la cair no meio do arraial ao redor das suas tendas. Comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes e feriu os escolhidos de Israel. Eu precisava ler esses versículos aqui, amados, embora que você pode depois meditar na sua casa o resto dos salmos. É um salmo, como eu falei, de Asaf. Asaf, se você não sabe, era um dos principais cantores de Israel no tempo de Davi. Ele escreveu, amados, 12 salmos. Ele escreveu o Salmo 50 e escreveu de 73 a 83. Então, amados, ele está aqui salmodiando a Deus e lembrando a história de Israel. E aqui nós vemos, amados, coisas que Deus fez que a gente sabe. Abriu o mar vermelho, deu pão para o seu povo, entendeu? Sustentou eles no deserto, deu carne quando eles quiseram. Mas Israel, amados, vivia pecando contra Deus a si mesmo. O tema do estudo que eu quero trazer aqui nessa noite tem o seguinte tema: apesar de tudo que o Senhor faz, ainda pecamos. Apesar de tudo que Deus faz, amados, ainda pecamos. Mesmo com todas as maravilhas que Deus já operou na nossa vida, está operando na nossa vida, a gente ainda peca, irmãos.
Israel era da mesma forma. Deus fazia um milagre aqui, eles estavam aqui desfrutando do milagre. Quando eles viravam para cá, eles já estavam pecando. Então, amados, não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Só que Deus, amado, diante dessa circunstância que eles viviam pecando, o pecado deles trazia consequência para a vida deles. E aqui no texto que nós lemos, principalmente, amados, do verso 33 em diante, Deus nos mostra aqui pelo menos duas consequências que eram inevitáveis no pecado de Israel. A primeira consequência do pecado, eu botei aqui do nosso pecado, porque a gente peca também, irmãos. A gente peca também. Primeira consequência, no versículo 33, eu quero que você leia aí comigo, acompanhe comigo, que a gente está numa noite de estudo. É diferente de um culto público. Amados, diz assim: pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Eu fui ver um comentário bíblico, amados, sobre este versículo. Preste atenção no comentário bíblico do verso 33. Portanto, seus dias ele consumiu com vaidade, ele os fez passar os seus dias, os dias de toda a geração, em andamentos inúteis, infrutíferos no deserto. Em vez de levá-los imediatamente à terra prometida, eles foram mantidos lá para desgastar a sua vida em monotonia tediosa, sem realizar nada, vagando de um lugar para o outro, até que toda a geração que havia saído do Egito tivesse morrido. É isso que o versículo 33 está dizendo. Quer dizer, amados, que eles estavam andando inutilmente, vivendo uma vida infrutífera no deserto. Por quê? Porque estavam pecando contra Deus, sendo que Deus poderia levar eles rapidamente, imediatamente, à terra prometida. No nosso caso seria o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, mas eles ficavam andando errantes. Teve um período da vida de Israel que eles ficaram por um longo tempo dando volta na montanha de Seir. Era uma região montanhosa e eles achavam: estamos indo a algum lugar. Não estava indo nada, eles estavam andando em círculos e nem estavam se dando conta que de repente eles estavam no mesmo lugar que há 3, 4 dias atrás eles tinham passado, e estavam andando em círculos, porque Deus queria desgastar a vida deles inutilmente naquele deserto. Por quê? Porque eles pecavam contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus, a consequência, os dias passam inutilmente e infrutíferos numa terra seca, sendo que Deus poderia, amados, levar-nos imediatamente à terra prometida. Irmãos, e é verdade isso aqui. Eu estava meditando no texto, entendeu? Eu estava meditando no texto, e é exatamente o que a gente vê na vida de muita gente. Pessoas que servem a Deus a vida toda, às vezes. Pessoas que estão servindo a Deus por um longo tempo. E realmente, irmãos, Deus já poderia ter feito coisa melhor, Deus já poderia ter concluído, Deus já poderia ter levado aonde disse que ia levar, e não levou ainda. E a pessoa está se desgastando, está envelhecendo, está acabando com seus dias e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque Deus é mau? Não! É que nós, apesar de tudo que Ele faz, nós ainda pecamos. Nós ainda pecamos. Então, amados, a primeira consequência do nosso pecado será que nós vamos andar inutilmente e viver uma vida infrutífera numa terra seca, em vez de desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É andar e não chegar a lugar nenhum, porque nós sabemos que, amados, de 20 anos para cima, nenhum chegou na terra prometida.
Nenhum dos que viram os milagres que Deus fez no Egito conquistou essa terra bendita que tanto queriam. Por quê? Porque viviam pecando. Deus mandava maná do céu. Olha, deu cereal no céu. O texto está dizendo para eles comer. Eles comeram o pão dos anjos. Vai dizer que não dava inveja, irmãos? Pois eles reclamavam do pão. E a Bíblia diz que ele tinha sabor de mel, esse pão. E assim mesmo eles reclamavam: só tem isso. Parece a minha mulher reclamando quando eu faço comida repetida. De novo. Entendeu? Pois eles, irmãos, viviam reclamando. E era do céu. Do céu, irmãos. Do céu. Eles queriam as coisas conforme o desejo e o apetite insaciável do coração deles. E viviam pecando contra Deus. Chegava ao absurdo de dizer que o Egito era melhor, porque lá tinha cebola e tinha alho para comer. Está entendendo, irmãos? Não que eu não gosto de alho e cebola. Mas, irmãos, comer alho e cebola debaixo de opressão, debaixo de servidão, não adianta em nada. Está entendendo? Então, os dias vão passando. Irmão, se você não quer que os dias vão passando inutilmente na sua vida, não viva uma vida pecando diante de Deus. Reconheça o que Deus fez na sua vida e tenha pelo menos temor a Deus. Temor a Deus. Número 2, segunda consequência que Deus fala aqui no texto, no verso 34, eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim: e pondo ele à morte. Significa que Deus colocava eles à morte, à prova de morte. E como que Deus fazia isso? De 3 formas Deus fez isso. E ainda tem gente que diz que Deus só é amor, que Deus não faz mal para ninguém. Lógico que mal ele não faz, ele faz justiça. É que tem gente que não merece viver, pela ingratidão não merece viver. Até a gente tem vontade de matar uns. Imagina Deus, que é tão bom. A gente nem é tão bom assim, né? A gente faz, às vezes nem é o nosso melhor, mas por uma coisinha que a pessoa faz, dá vontade de desgarrar a pessoa. Imagina Deus que faz tudo perfeito. Já para começar, ele te deu um fôlego de vida, cuidou de você, Deus do ventre, Deus de lá de dentro do ventre da tua mãe. E às vezes a gente fica triste quando você faz uma coisa com a pessoa 1, 2 vezes, ou alguns meses, dá vontade de desganar. Imagina Deus que cuidou você, Deus do ventre da tua mãe, e você continua pecando. Está entendendo? Então ele colocava a morte, fazia isso de 3 formas: através de pragas que ele mandava, através de serpentes ardentes que ele mandou no meio deles, e a serpente mordia e morria, até que fizeram uma haste lá. Amados, e quem olhava para a haste com a figura de uma serpente, quando era mordida ainda sobrevivia, mas depois de morrer muita gente. E através dos inimigos, Deus entregava na mão dos inimigos para que eles os matassem. Deus não matava todo mundo, preste atenção, mas matava uma parte deles. Por quê? Para que a outra parte lembrasse de Deus. Está entendendo? Então a segunda consequência, morte. Morte. Olha no versículo 31, que nós lemos também: quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Foi quando eles estavam comendo as codornizes. A Bíblia diz que eles estavam se enchendo de carne lá. A Bíblia diz que a carne estava na boca deles quando Deus matou uma parte deles. E Deus fez isso com os mais fortes. Com os escolhidos significa com os melhores. Deus matou só os melhores. Melhores que eu digo assim,
vamos dizer, de aparência, que era importante, que era mais forte, Deus olhou e disse: vou matar eles hoje. A gente esquece, irmãos, que Deus é amor, mas o salário do pecado é a morte. E assim como o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que preferem a morte do que a vida eterna, irmãos. Quando eu escolho o pecado, eu estou escolhendo a morte. Quando eu escolho Jesus, eu escolho a vida. E tem pessoas que estão escolhendo a morte do que a vida. E nós estamos vivendo num tempo que eu tenho cansado de falar aqui. E eu vou, acho que, continuar falando, né? Porque senão vocês não, sei lá. Porque, irmãos, num tempo de morte que nós estamos vivendo, a igreja está gritando por misericórdia. Se não fosse medo de morrer por si próprio, porque o crente, na verdade, não tem que ter medo de morrer se está fazendo tudo certo, porque a morte é um passaporte para a vida eterna. O morrer, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas pelo menos pela nossa família nós tínhamos que estar clamando, irmãos. Pelo menos pelos nossos, nós tínhamos que estar na igreja. Se eu não tenho medo de morrer, vai morrer roubado com Jesus, amém. Mas a tua família toda vai com Jesus, se morrer não vai. Então pelo menos pela família tinha que estar na igreja, tinha que estar clamando, tinha que estar buscando. Mas nós vimos num período de morte que nós vivemos e não acabou ainda. Não acabou ainda. Ainda há risco, ainda está morrendo, muito pouco agora, mas ainda morre. As pessoas, irmãos, não estão se arrependendo, não estão mostrando um sinal de arrependimento. Pois Deus, diante dessa situação, amados, que eles se afastavam de Deus, que eles se esqueciam de Deus, Deus, amados, colocava eles à morte, para que quando a coisa ficasse feia, eles fossem voltar para Deus. Então, a primeira consequência do pecado de Israel é que viveram andando inutilmente, infrutíferamente, num deserto, acabando a sua vida sem chegar a lugar nenhum. Segundo, morte. Muitos deles morreram. Eu já falei aqui, vou repetir, irmãos, foram milhares que morreram. Milhares que Deus matou nessa trajetória do Egito à terra prometida. Daí Deus permitia a morte, permitia que eles corressem risco de vida, para resultar neles em pelo menos 4 coisas. Primeiro, versículo 34: pondo ele a morte, então o procuravam. Daí eles procuravam Deus, irmãos. Quando um deles começava a morrer, quando começava a morrer gente lá no meio deles, eles diziam: nós temos que procurar Deus. Deus abandonou a gente. Deus não está aqui, está morrendo gente. Nós precisamos procurar Deus. Mas antes da morte, eles estavam procurando os balaíns, os astarotes. Eles estavam procurando adorar as estrelas, adorar o sol. Entendeu? Mas quando a morte chegava, aí temos que procurar Deus. Eu fico me perguntando se às vezes a morte não tem que bater na casa de alguns para as pessoas virem procurar Deus. Eu fico me perguntando, eu estava escrevendo a mensagem aqui, eu até preguei já esses 2 versículos aqui, 34 e 35, diferentes do que eu estou pregando hoje, mas não com o contexto que nem eu estou usando aqui hoje. Mas eu estava escrevendo e pensando: meu Deus, será que é isso que está faltando? Começar a morrer um ali, morrer um aqui, para as pessoas começar a buscar Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que eles faziam 4 coisas quando acontecia isso. Observe o texto. A Bíblia diz: procuravam, voltavam, de madrugada buscavam. 35, lembravam-se que Deus era a sua rocha e que o Altíssimo
era o seu Redentor. Quando a morte batia, eles procuravam, voltavam, buscavam e lembravam. Tem gente, eu acho que para procurar, para voltar, para buscar e para lembrar, só pode ter que acontecer alguma coisa desse tipo. Às vezes você está orando, Senhor, guarda, protege. Aí então tem que orar para matar, pastor. Não, matar não. Você quer decidir eu. Mas a gente tem que entregar na mão dele. Senhor, eu não sei mais o que fazer, coloca a tua mão e faz o que o Senhor quiser. Porque a gente fica lá, Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, protege, não deixa acontecer nada, Senhor. Pois eu acho que a gente tem que mudar a oração, irmãos. O Senhor está na tua mão, Senhor, faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor achar melhor, não posso fazer mais nada. Entendeu? Porque, irmãos, a situação que a gente está vivendo, você sabe que é uma realidade. Voltavam a Deus, porque quando estava tudo dando certo, irmãos, eles adoravam os balaíns. Mas olha, irmãos, o ser humano é terrível. Estou adorando o Balaim, o Astarote. Só que se não deu certo a coisa, isso aí não vai me ajudar. Eu tenho que procurar Deus, eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que buscar em Deus. Entendeu? Não é que eles não sabiam, parece que queriam fazer de pirraça até. Porque quando a coisa ficava feia, eles não persistiam. Balaim, me ajuda, Astarote, me ajuda. Não, quando a coisa morreu gente. É praga, é inimigo, é serpente. Ai, cadê Deus? Ai, Moisés, busca Deus por nós. Moisés, cadê Deus? Por que não ficou lá com Balaim? A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2: o Senhor está com a gente enquanto a gente está com Ele, irmãos. Se nós o deixamos, Ele também nos deixará. É a Bíblia que diz. Deus jamais vai abandonar você. Mas se você abandonar Deus, Deus abandonou você. Se você parar de vir à igreja, Ele vai parar de ir na tua casa também. Se você parar de buscar Ele, Ele vai parar de te chamar também. Se você parar de orar, Ele vai parar também, amados, de te ouvir. Porque a gente para de orar, mas não para de pedir. A Bíblia diz que daí buscavam. E sabe quando, irmãos? De madrugada. Tem gente que nem cedo busca Deus, né? Nem no horário de culto, nem no feriado às vezes busca Deus. Pois quando a coisa ficava feia, a Bíblia diz que de madrugada eles buscavam a Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. A Bíblia diz em Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Pois eles buscavam a Deus de madrugada. Tem gente que não está vindo na igreja com desculpa que está cansado. Mas se a coisa ficar feia, ele vai orar de madrugada. E daí é o que eu digo para vocês sempre: não esperem a coisa ficar feia para buscar. Não espera morrer alguém para buscar, irmãos. Não espere um diagnóstico de morte para buscar.
Não espera uma desgraça acontecer para buscar. Vai buscar enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto, buscai enquanto se pode achar. Isaías 55:6 está escrito. E a Bíblia diz, no versículo 35, olha o que diz aí, irmãos. Lembravam-se que Deus era a sua rocha e que o Altíssimo era o seu Redentor. Sabe o que significa isso? Lembravam que Deus era o seu lugar de segurança, lugar de proteção, rocha. E que o Altíssimo era o seu Redentor, que Deus era aquele que libertava eles. Daí entra que a pastora falou no domingo aqui, ó, dos juízes. O povo pecava, Deus entregava na mão dos inimigos, eram oprimidos, perdiam tudo, eram humilhados, alguns eram mortos, as mulheres eram estupradas, e assim por diante. Daí quando eles buscavam, Deus lembrava que Deus era a sua fortaleza, a sua rocha, e que Deus era o seu libertador. Deus levantava um no meio deles para dar libertação para eles. Daí eles louvavam a Deus, glorificavam a Deus, exaltavam a Deus. Quando a coisa ficava boa e eles esqueciam do que passaram, voltavam a fazer tudo de novo. E Deus permitia tudo de novo. Está entendendo? O ciclo continuava. Libertava, pecava, oprimia. Libertava, pecava, oprimia. E assim viviam. Mas poderiam viver uma vida abençoada. Eles se esqueciam de Deus, irmãos. Eu quero que você chegue na sua casa e leia os versículos que eu não li. Do 78 até o 17, que eu comecei lendo o 18. Vai falar sobre as coisas também sendo o Mar Vermelho. Várias coisas vai falar sobre a história de Israel. Eles se esqueciam. E às vezes a gente fica chateado que você faz as coisas pelas pessoas e as pessoas esquecem. Pois o povo fazia isso com Deus. Se o povo faz com Deus, imagina com a gente. Imagina com a gente. Tem gente aqui que tem um filho nos braços pela oração desta igreja. Pela oração dessa igreja. E não foi uma vez, foi mais de uma. Pessoas que tiveram a risco de morrer no parto. E hoje se esqueceram de Deus e da igreja. E a gente? Você é menos ainda. Entendeu, irmãos? As pessoas se esquecem. Alguns às vezes esquecem da gente. Fica até um dia sem aparecer. Mas quando a coisa aperta, pastor, me ajuda em oração. Me ajuda aí. E sabe por que acontece isso, irmãos? Deus permite. As pessoas têm que lembrar. Israel, quando saiu do Egito, preste atenção. Israel, quando saiu do Egito, foi avisado. O livro de Deuteronômio, se você não sabe, se você ler a Bíblia, você vai ver que muita coisa no livro de Deuteronômio tem no livro de Êxodo, tem no livro de Levítico, tem no livro de Números. Fica um negócio assim, parece que não tinha o que fazer repetido. Não, irmãos, é que tem coisas que você tem que repetir para o povo não esquecer. Então, no livro de Deuteronômio é uma repetição. É um dos livros que eu mais amo da Bíblia. Um dos livros que eu mais amo, que eu mais prego, eu acho, é o livro de Deuteronômio. Onde eu mais tenho mensagem. Por quê? Porque tudo
tudo de melhor que Deus usou Moisés para falar, ele repetiu no livro de Deuteronômio. E no livro de Deuteronômio, quando Moisés estava repetindo muitas coisas para Israel, ele advertiu que eles não podiam se esquecer de 4 coisas. Não podiam se esquecer. Primeira coisa, Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, para que não esqueça das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. A primeira coisa que eles foram advertidos que não poderiam se esquecer foi daquilo que eles viram. O que vocês viram, vocês não podem se esquecer. Vocês não podem deixar que se apague do coração de vocês. Mas vocês têm que repetir o que vocês viram aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos. Vocês têm que contar para os filhos de vocês e têm que contar para os netos de vocês o que vocês viram. Então a primeira coisa que eles não podiam se esquecer é do que viram. Israel pecava e não se lembrava do que viu. A segunda coisa que eles não poderiam se esquecer está no verso 23 do capítulo 4. Guardai-vos de que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus que Ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem de esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Primeiro, que não podiam se esquecer do que viram. Segundo, do pacto que eles tinham com Deus, de não adorar outro Deus, somente a Deus. Não poderiam fazer de hipótese alguma uma imagem de alguma coisa que era proibido a eles. E o que eles faziam? Deus de tudo que é coisa, Deus. De tudo que é coisa. De estrela, de animal, de tudo. Eles faziam deuses e adoravam. Mas Deus disse que eles não podiam fazer e não podiam se esquecer disso. Mas se esqueciam. Não se lembravam. Terceira coisa que eles não podiam esquecer. Deuteronômio 6:12. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A terceira coisa que eles não podiam se esquecer é o que diz o texto aqui. Lembravam que Deus era o seu Redentor, o seu libertador. Eles não podiam se esquecer que Deus era o que tinha libertado eles do Egito, da casa da servidão. Que Deus era o seu libertador. Quando Moisés subiu do monte, Êxodo 32, e ficou lá 40 dias, eles chegaram para Arão e disseram: não sabemos o que é feito com Moisés. Façam Deus para que possamos adorá-lo e dizer que foi Ele que nos tirou da terra do Egito. Eles não podiam se esquecer do que tinham visto. A gente esquece do que vimos. Às vezes eu fico postando foto da igreja como era e como é. Tem pessoas que acham que eu sou bobo. Não, eu quero lembrar você de como era. Porque a gente começa a ver como é e acaba se esquecendo como era. E parece que sempre foi assim. Entendeu? Já tem gente que está achando que eu não faço mais nada. Porque faz tempo realmente que eu não consigo fazer nada, né?
Mas tem gente assim, tipo, rapaz, esse pastor não faz nada. Entendeu? Não compra nada para a igreja. Mas esquece que não tinha nada aqui, praticamente. E o que tinha foi comprado quando nós estávamos aqui. E daí eu fico postando foto para você não esquecer. Não é porque eu sou bobo. O pastor é bobo. Não. Bom é você que esquece. E eu tenho que lembrar você. Não podia esquecer do pacto. Nós temos um pacto. Somente a Deus adorar. A mais nada. Não pode adorar o filho, não pode adorar a mulher, não pode adorar o marido, não pode adorar o carro, não pode adorar o emprego, não pode adorar nada. Só a Deus. Porque hoje a idolatria vai muito além de uma imagem. Tem gente que adora, irmãos, idolatra o filho. Se Deus ser o filho ou eu, meu filho, que eu quero saber com o Senhor, nem sei quem é o Senhor. Jesus. Terceiro, do que o Senhor tinha tirado do Egito, que Deus era o seu libertador. Se você está na igreja, foi porque Ele te tirou da onde você está. Foi porque Ele fez a obra na sua vida. Senão você continuava lá, por causa do alho e da cebola, trabalhando sem salário. E o pior, fazendo obra morta. Porque Israel é isso que eles construíram. A maior parte da história de Israel foi construindo o quê? Pirâmides. E o que é uma pirâmide? Um túmulo. Quarto, Deuteronômio 8, verso 11. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno. A quarta coisa que eles não podiam se esquecer era de ler, meditar nos mandamentos, preceitos e estatutos do Senhor, porque isso faria eles não se esquecer de Deus. Não entendi, pastor. Quem não lê, pouco se lembra de Deus. Quem lê a Bíblia não se esquecerá de Deus. Quem medita na palavra não se esquecerá de Deus. Guarda para que vocês não se esqueçam do seu Deus. Não meditando, deixando de observar os seus mandamentos, os seus estatutos que eu te dou. Por que você acha que ficou a Bíblia aqui para a gente? Por que você acha que nós temos uma Bíblia? Para nós sabermos do que Deus fez, para sabermos do que Deus é capaz de fazer e para sabermos quem é Deus. Porque senão não faria necessário uma Bíblia. Mas eles se esqueciam, mas pondo eles à morte, eles lembravam. Eu vou resumir aqui agora e vou concluir. Eu vou dizer por mim. Eu não quero ver a morte para procurar Deus. Nem na minha vida, nem na minha casa. Eu não vou esperar a morte para me voltar para o meu Deus. Eu não vou esperar a morte para buscar o meu Deus. Eu não vou esperar a morte chegar para lembrar
que Ele é a minha rocha e que Ele é o meu Redentor. Eu confesso para você que me dá até calafrio de ver a realidade da igreja diante de uma mensagem dessa, do que pode acontecer com algumas pessoas, porque isso aqui não é irmão. Isso aqui não foi ensaiado. Isso aqui foi o que Deus quis falar hoje. Algumas coisas para esclarecer o meu próprio coração. Apesar de tudo que o Senhor faz, ainda pecamos. Vamos vigiar, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor.